Abra sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Do versículo 1 ao versículo 13. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Vamos mais uma palavra de oração. Querido e bondoso Pai, te agradecemos por esse momento, por esse privilégio de estarmos na tua casa. Te agradecemos pela tua palavra já ter sido lida, pelas orações, pelos hinos, os cânticos. Te agradecemos também, Pai, pelo seu amor de ter movido todos esses corações para estarem na tua casa. Peço, Senhor, que o Senhor abençoe nossos irmãos, nossas irmãs e todos aqueles que têm vindo ouvir a tua voz, que não estão presentes. Peço que o Senhor esteja consolando os seus corações, guardando as suas vidas e suprindo as suas necessidades. Clamo também, Pai, que na próxima oportunidade, segundo a sua vontade, eles possam desfrutar conosco deste momento tão maravilhoso. Te agradecemos, Pai, por tudo já que o Senhor já tem feito pela nossa vida, pela salvação, pela sua graça, pelo seu amor, pelo seu cuidado. Muito obrigado. Não somos merecedores, Senhor, mas mesmo assim, o Senhor olha para nós, o Senhor nos abençoa. Queremos te agradecer também por todas as crianças que estiveram aqui nesta manhã. Peço, Pai, pela tua palavra que será agora falada, que ela seja um instrumento de transformação da nossa vida, que ela seja aquela que esclareça
o mais íntimo do nosso ser, e que também a tua palavra seja aquela que nos leve cativo a uma obediência plena ao teu Filho amado. Pai de misericórdia, é com o perdão dos nossos pecados que nós oramos, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo. Amém, Pai Celestial. É bem provável que você já tenha lido esse texto, talvez muitas vezes. Você já conheça a história da queda, da serpente, do fruto, do homem falando para Deus da mulher falando para Deus da serpente. Talvez você já saiba de todas essas coisas. Que bom, isso é maravilhoso. Mas talvez ainda o que você não parou para analisar é que esse capítulo 3 é uma oração. É porque se você compreende oração como um diálogo, então está tendo um diálogo aqui do homem com Deus. E se você prestar atenção na palavra de Deus, você vai notar que essa é uma oração porque é um conflito de vontades. A maioria das nossas orações são conflitos de vontade. Entre a nossa vontade, o que nós queremos e o que Deus quer. As nossas orações são conflitos, porque Deus nos diz para fazermos, ouvirmos a sua palavra, obedecermos o seu santo nome, e a gente insiste ainda em não fazer isso. Então isso aqui é um conflito, é uma oração, é um diálogo. E aí você vai notando que quando a pessoa vai orar, você percebe, talvez ali, com poucas palavras, o grau de intimidade que ele tem com o Pai. O tanto de tempo que ele gasta para falar com o Pai Celestial. Para ter esse diálogo, mesmo que conflitante, mas ter esse diálogo. Se apresentar diante do Pai. Falar com Ele. E é isso que está acontecendo aqui no capítulo 3 do livro de Gênesis. Um conflito. Um conflito entre desejos, um conflito entre vontades. E se oração é diálogo, é isso que está acontecendo. Se você ainda não percebeu, é isso que a narrativa está nos trazendo. Mas quando você lê desde o capítulo 1, até chegar nesse ponto aqui, nesse fato, parece que não tem ninguém orando. Parece que desde quando o Adão foi criado, ele não conversou com Deus. Você acredita isso? Se todos os dias Deus vinha falar com aquele que ele criou. Só que diferentemente aqui do capítulo 3, no capítulo 2, quando Deus vem falar com o homem, é Deus ouvindo, aliás, é o homem ouvindo de Deus o que ele tem que fazer. É Deus atribuindo a ele o que ele precisa fazer. E aí você não tem nenhuma resposta no capítulo 2. Mas isso não significa que não houve uma conversa, que não houve um amém, que não houve um assim seja, porque até então, antes do fato do capítulo 3, quando Deus falava, o que estava dentro do coração do homem era um amém. Assim seja, Senhor. Seja feita a sua vontade. Se é assim que o Senhor deseja, é assim que será feito. Você não vê o homem discutindo com Deus.
Você não vê ele lá com seus conflitos com Deus, só a partir do capítulo 3. É porque até então o homem sabia ouvir Deus e falar, amém, assim seja feita a sua vontade. Então você vai notando todas essas coisas. Por quê? Porque até então, o entendimento do homem era aquilo que Paulo, apóstolo, escreveu. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então tudo que Deus falar, isso é bom, isso é perfeito, isso é agradável para a nossa vida. Então era uma oração só de amém. Assim seja. Seja feito, Senhor, a sua vontade. Mas no capítulo 3 do livro de Gênesis, até o versículo 13 que nós lemos, se você pudesse escolher ali alguma coisa como personagem central de todos os acontecimentos, você poderia falar assim, pastor, vamos escolher Deus. Vamos escolher o Adão. Vamos escolher a Eva. Não, vamos escolher a serpente. Não, nós escolheríamos então a árvore. Porque todo o tema é por causa da árvore, do fruto, do conhecimento, do bem e do mal. Você vê Deus plantando essa árvore no jardim, você vê Deus dando uma ordem, não come desse fruto. Por causa desse fruto e por causa dessa ordem de Deus, é que tem o diálogo da serpente com a Eva. É por causa desse fruto que tem a Eva e o Adão caindo no pecado. É por causa dessa árvore que Deus vem falar com o homem e o homem se esconde. É por causa dessa árvore que agora está tendo um outro diálogo, que agora é de Deus, com o homem. E aí você vai notando todas as questões que surgiram, porque agora ele já acusa a mulher, acusa Deus, o Senhor me deu essa mulher, e a mulher, ao ser questionada por causa do fruto, a serpente me enganou. Até então, a filosofia, quando ela vai ler a Bíblia, ela julga saber que o homem, antes do capítulo 3, ele era uma marionete na mão de Deus. Deus falava, ele fazia. Deus falava, ele fazia. Ele não tinha opinião, ele não tinha consciência, ele não sabia, ele era simplesmente um robozinho que Deus mandava e ele fazia. Ele não tinha consciência de nada. Ele não sabia diferenciar nada. E isso não é verdade. O homem nunca foi, a criação de Deus, nunca foi uma marionete na mão de Deus. O homem tinha consciência. O homem tinha atribuições. O homem já sabia o que ele podia ou não fazer. O que era certo ou não de se fazer. Então, ao contrário do que a sabedoria humana julga, que essa queda do homem trouxe a ele consciência e conhecimento, é errado. Porque Deus não criou um homem sem consciência e sem atribuições. Capítulo 2 do livro de Gênesis. Versículo 16. E lhe deu esta ordem, de toda árvore de jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então o homem já tinha uma consciência do que era certo e do que era errado, do que podia e não podia fazer.
Ele já sabia, consciência formada, e nós temos essa consciência formada. Você já sabe o que você pode ou não fazer. Deus já tinha dado atribuições ao homem. Versículo 19 do capítulo 2. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. Atribuiu ao homem a dar nome aos animais, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem, versículo 20, a todos os animais domésticos, às aves do céu, a todos os animais selváticos. Deus atribuiu ao homem as coisas. O homem já tinha sua consciência, então essa queda do homem não trouxe conhecimento e nem consciência para ele agora, pelo contrário. A única coisa que você vê a partir do capítulo 3 é a palavra não mais seja a sua vontade, não é mais amém. Quando a vida das almas passa a ser não mais amém e nem seja feita a tua vontade, é porque agora um pequeno eu tomou conta da sua vida. E você vai viver agora, única e exclusivamente, para não mais falar amém para Deus, nem assim seja, nem seja feita a sua vontade. Mas agora, todas as suas orações serão um conflito, todos os seus diálogos serão um conflito com Deus. Quando você vê uma alma que não tem amém, que não tem seja feita a sua vontade, é uma alma que está vivendo em constante conflito com Deus. O homem não era uma marionete, pelo contrário, tinha autonomia, dá nome. Isso é certo, isso é errado, não faz isso, faz isso. Já sabia. E aí você vê que nesse dia fatídico do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5, mais a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim, podemos? Então ela sabia o que podia e o que não podia. Sabia. Então aquela palavra, quando ela está conversando com Deus na sua oração, a serpente me enganou. É mentira. Você nunca vai ser enganado. Presta atenção que eu vou falar de novo. Você nunca vai ser enganado, você vai se deixar enganar. Ela me enganou. Não, ela não te enganou. Você se deixou enganar. Nós podemos comer do fruto das árvores, sim. Olha só. Versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Agora chegou um dia em que a primícia da criação de Deus tem que tomar uma decisão. Então presta atenção. Chegou o dia
em que a primícia da criação de Deus precisa tomar uma decisão. Se você ainda não tomou essa decisão, é necessário. E esse foi o ponto fatídico da humanidade. Quando eles tiveram a oportunidade de, ouvindo uma outra voz que não a de Deus, tiveram a oportunidade de manter o padrão divino e celestial. Não, Deus falou que não era para comer. E como tudo que Deus nos fala, Deus nos avisa, e toda a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, nós não vamos comer. Então nós vamos manter o padrão divino. Então você pode um dia ter uma decisão de não manter o padrão divino na sua vida. E você dá ouvido a uma outra voz que não é de Deus. E sabe o que vai acontecer com você? Você vai entrar numa luta constante com o seu eu dentro de você e com todos os outros eus que você vai encontrar neste mundo. E todos eles terão você como seu inimigo. Todos eles intentarão em dominar a sua vida. Todos eles intentarão em tirar o melhor de você. Porque a única coisa que os pequenos eus, eles tentam é dominar-se. Dominar os outros. E nunca tem um governo divino, celestial, sobre eles. Nesse dia fatídico, a raça humana foi entregue aos pequenos eus do Adão e da Eva. E é por isso que até hoje as nossas orações são conflitantes diante de Deus. E é por isso que até hoje as pessoas não tomaram uma decisão a partir de um padrão divino. É por isso que até o dia de hoje as vidas continuam muito difíceis e complicadas, porque eles estão ouvindo uma outra voz que não é de Deus, e em todas as suas orações, as únicas coisas que eles querem é que a sua vontade seja feita. Presta bem atenção. A serpente estava errada? Não. Capítulo 3, versículo 22. Ela acertou quando ela falou assim, ó. Vocês vão ser que nem Deus. Não estava errado não. Olha só o que diz o versículo 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor expulsou eles do jardim. A serpente não estava errada. Agora o que nós precisamos entender é que o homem não se tornou um Deus. Mas sabe o que ele se tornou?
Ele se tornou aquele agora que quando Deus dizia assim, isso aqui é luz, ele dizia, não, Senhor, é trevas. Isso aqui é doce, Deus disse, isso aqui é doce. Ele diz, não, Senhor, isso aqui é amargo. E aí você vai percebendo que o homem criou dentro dele um Deus que poderia confrontar com o grande eu sou. E que agora eles poderiam olhar para Deus e dizer assim, não, Senhor, assim seja não. Amém, não. Que a sua vontade seja feita, não. Agora eles são assim. Aí você vê Deus assim. Você acredita mesmo que Deus, dentro da sua pessoa, da sua trindade, da sua natureza, ia permitir que seres desses eus se multiplicassem e vivessem eternamente? Não, já tirou eles logo de perto da árvore da vida eterna. Olha para o mundo que está à sua volta. Olha para o mundo que está à sua volta. A palavra de Deus diz que muitas vezes, até os de dentro de casa serão quem? Os nossos adversários. Presta atenção no que a palavra de Deus diz, irmão. E se você acha que Jesus disse isso a respeito dos da casa, que dirá os de fora? Você não sabe por que esse mundo está desse jeito? Um monte de eu tentando dominar o outro, ganhar do outro, conquistar o outro, derrubar o outro, matar o outro. É porque agora nós somos assim. Deus não sabe o caminho bom para você. É você que sabe. Porque agora você é o Deus da sua vida. Deus não sabe o que é perfeito para a sua vida. É você que sabe. Deus não sabe o que é agradável para a sua vida, porque agora é você que sabe, é você que delimita as coisas, é você que dita a regra para Deus. Por isso que dentro desse diálogo, dessa oração de Gênesis 3, há conflitos. Porque agora nós estamos dizendo para Deus que o Senhor está fazendo errado. Porque se o Senhor tivesse feito certo, não tinha acontecido isso, correto? Se o Senhor tivesse dado uma mulher melhor para mim, ou um marido melhor para mim, isso não tinha acontecido. Se o Senhor não tivesse deixado essa árvore aí, bem à mostra na nossa frente, isso não tinha acontecido. Se o Senhor não tivesse feito dentro das alimarias, dos animais selváticos, a serpente tão astuta, isso não tinha acontecido. Agora a gente está assim. Por isso que há todos esses conflitos dentro do nosso coração, da nossa vida. E as nossas orações, o nosso diálogo, a nossa conversa com Deus é terrível. Gênesis capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 8. Vendo a mulher que a árvore era boa de se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu, deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira
e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, e o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Agora o homem tem as rédeas da sua vida nas suas mãos. Agora ele faz roupa. Agora ele se esconde. Porque agora ele vai ter que pensar para falar com quem? Então por que as pessoas estão se escondendo de Deus? Se o lugar delas era dentro da casa do Senhor, por que eles estão se escondendo de Deus agora? Por que eles estão fugindo da presença de Deus? Porque eles não querem ouvir a voz do Senhor, eles não querem falar amém. Eles não querem falar assim seja, e agora eles estão tentando de todas as maneiras para arrumar todas as suas desculpas possíveis para não encontrar Deus. Agora ele tem as rédeas, ele foge, ele se esconde, ele faz roupa, ele tem muitas tentativas, ele vai pensar agora o que ele vai dizer para Deus, para que Deus finalmente concorde com ele. Esse é o homem. Por isso ele se esconde e teme. Então por que a gente fica tanto tempo afastado da presença de Deus? Foge, se esconde, dá desculpa. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos com medo. Porque não temos nada para falar para Deus. Romanos capítulo 1. Por que as pessoas estão fugindo da comunhão? Fugindo da casa de Deus? Se escondendo? Romanos capítulo 1. Vão falar o que para Deus? Vão dizer o que para Deus? Porque eles acreditam ter a rédea das suas vidas, da sua história, nas suas mãos. E eles não têm, eles não perceberam isso ainda. Romanos 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então agora, o que Deus faz nem sempre é justo, nem sempre é verdadeiro. Se essas coisas que Deus faz não me favorecem, nem sempre é justiça de Deus e verdade para a minha vida. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifestado entre eles, porque Deus lhes manifestou, Deus se manifestou no meio do seu povo, Deus continua se manifestando no meio da igreja, mas nós estamos tentando nos esconder, porque nós não temos o que falar para Deus, porque nós estamos com medo de Deus. Porque as nossas orações, na verdade, quando elas não são atendidas por Deus, nós queremos um Deus que finalmente atenda a elas. Porque nós não queremos chegar no final ou no princípio do livro de Gênesis e dizer assim, amém, Senhor. Nós não queremos fazer isso. Versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato.
Então nós não temos nada para falar para Deus. Nós temos que nos esconder. E todas as palavras agora daquela oração, daquele diálogo entre o Adão, a Eva, Deus e a serpente, agora é assim, tudo é culpa do Senhor. Pois é, irmãos. Porque a nossa mente, o nosso coração, longe de Deus, da sua natureza, do seu ser, dos seus atributos, nós só vamos nos encher de raciocínios vãos. É um conflito. Gênesis capítulo 3, versículo 9. O homem está tentando trilhar o seu próprio caminho. E aí vem Deus. E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo, me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Agora nós temos essa oração tão terrível, esse diálogo tão triste. E muitas vezes o nosso diálogo com Deus é uma tristeza. Porque de fato, o que nós queremos, finalmente, é que Deus nos sirva. Um Deus que finalmente faça as nossas vontades. Um Deus que finalmente fale amém para nós. Quando o homem deixou de dizer para Deus: é assim, Senhor, assim seja. É assim que o que o Senhor quer que seja feito, então é assim que será feito. Quando isso deixa de acontecer na minha vida e na sua vida, a única coisa que vai tomar o nosso coração são raciocínios vãos, obscurecendo o nosso entendimento e a nossa vida. Ao ponto de nós acharmos que Deus não é bom. Mas e agora? A pergunta é: e agora? Fora de Deus? Sem a natureza de Deus? Agora vivendo sobre uma questão de conflito, porque até agora de pouco que era ossos dos meus ossos e carne da minha carne, já passou a ser meu adversário. Percebeu, irmão? Agora de pouco era osso do meu osso, carne da minha carne, uma só carne comigo. De repente, quando o eu tomou conta, agora já é meu adversário. Já é meu inimigo. E agora, como é que vai fazer isso voltar para trás? Como é que vai convergir isso novamente em Deus? Como é que nós vamos aprender agora a como orar e responder às orações? Agora, como nós vamos fazer para retornar àquele Gênesis 2? Assim seja, amém, Senhor, seja feita a sua vontade. Aí a Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 3, que fez o Senhor vestimentas de peles de animais e cobriu o Adão e a Eva.
Deus fez. E o que Deus fez? Deus fez assim. Eu quero que vocês percam o medo. Como é que você vai perder o medo? Você vai perder o medo quando você ouvir Jesus. E Jesus disser assim para você: quando você for orar, você chame Deus do quê? Pai Nosso. A primeira coisa que você vai fazer para perder o medo, você vai chamar Deus de seu Pai. Porque Deus, além de ser o seu Pai, Ele é um Pai nosso. Como é que Deus vai resolver essas questões? Vai trazer todas as coisas ao princípio do amém. Seja feita a sua vontade. Efésios capítulo 4. O Paulo apóstolo escreveu aos irmãos de Tessalônica e disse para eles assim: orem sem cessar, falem com Deus, falem com o seu Pai Celestial. Efésios capítulo 4. Converse com seu pai. Você tem um pai. Você não precisa ter medo. Por que você está com medo? Por que você está fugindo? Quem falou para você que você está nu? Não é para você estar com medo. Capítulo 4, versículo 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. É esse novo homem agora, criado por Deus, que agora vai falar com Deus e chamá-lo de Pai. Pai nosso, venha o teu reino sobre nós, e que a tua vontade, Pai, seja o quê? Feita. É essa oração. É isso que se perdeu com o rompimento do homem com Deus. Porque quando ele foi falar com Deus, a partir de romper com Deus, ele já não tem mais... A oração dele é uma oração de luta, de conflito. E não de uma oração de: Senhor, domine sobre a nossa vida. Seja feita a sua vontade, a nossa vida, Pai. Nós não temos essas orações, irmãos. Isso é muito difícil fazer. Sabe por quê? Porque ainda nós estamos lutando com Deus. A nossa oração é um conflito contínuo com a vontade de Deus. Nós estamos quase prestes a falar para Deus que nós sabemos mais coisas do que Deus. É essa oração. E agora, conhecendo o Pai, fazendo a sua vontade. Mateus capítulo 26. Jesus, quando estava orando,
no dia mais de angústia da sua vida. Mateus 26. Versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Quando você lê essa oração aqui, fala a verdade. O que você pensa que é o cálice? Se o cálice é a cruz, não passou. Se você entendeu aqui que o cálice é a cruz, então não passou. Só que o versículo 46 do capítulo 26, versículo 46, quando Jesus foi lá pela terceira vez, os discípulos estavam dormindo, depois ele disse o quê? Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Você acha que passou ou não passou? Se você crê que o cálice era a cruz e não a angústia da morte, por que a Bíblia diz que Jesus se perturbou? Por causa da cruz ou por causa da angústia da morte? Quando Jesus levanta os discípulos, a angústia da morte já passou. Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Então a pergunta é, Jesus foi ouvido ou não? Mas da cruz ele não escapou, pastor. Claro que não, e nem podia. Mas da angústia da morte, sim. Levantou, vamos, porque o traidor está próximo. Acabou aquela angústia que estava dentro da alma de Jesus. Estão lembrados, irmãos, de orar e vigiar? Qual era o sentimento que estava tomando conta de Cristo? Qual era o sentimento que estava tomando conta de Cristo, irmãos? Uma angústia. Passou ou não passou? Ele foi ouvido. Primeiras de João 5. Versículo 14. Esta é a confiança que temos para com Ele.
que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Amém, irmãos? Segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Para encerrar, Mateus capítulo 6. Versículo 13. Todas as vezes que você for tentado a ter um diálogo com o Pai, que esse diálogo não seja um conflito. E como nós vamos fazer isso? Verso 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando que nós vamos conseguir, irmãos, irmãs, a não fugir do padrão divino? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Do mal do quê? Do mal de você não dizer para Deus que não é assim, Senhor. Que não é do jeito do Senhor, não. Que não é o que o Senhor falou. Que não vai ser assim na minha vida. Nós somos tentados continuamente. Mas que todos os nossos diálogos e orações com Deus possam terminar como essa. Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Que não venhamos a viver uma vida firmada, estabelecida sobre as nossas vontades. Mas sim, que as nossas orações, o nosso diálogo com Deus, seja aquele maravilhoso. Tua vontade é boa, Senhor. Tua vontade é perfeita. O teu caminho é reto. Os teus decretos são justos. Que Deus nos abençoe. Na pessoa do Pai. Na graça do Filho. E na comunhão do Espírito Santo.